bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, que foi criado em 2020 para ajudar empresas afetadas durante a pandemia, terá o prazo maior para pagamento das parcelas. O prazo das linhas de crédito passou para 72 meses. Antes era de 48 meses, sendo admitido um adiamento por até 12 meses. As mudanças não valem apenas para os futuros contratos. A medida provisória autoriza a renegociação das operações de crédito atuais nas condições estabelecidas pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade. Segundo o Ministério da Economia, os juros não serão alterados, mas passam a ser regulados pela pasta. Agora falamos de saúde. Mais de 1 milhão de doses de Coronavac para a vacinação de crianças e adolescentes vão ser entregues hoje pelo Instituto Butantan para o governo federal. A nova remessa do imunizante produzido em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac é o segundo aditivo ao contrato para fornecimento de 10 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunizações. Em setembro, 1 milhão de doses já haviam sido encaminhadas ao programa. A estimativa, de acordo com o Butantan, é que são necessárias cerca de 12 milhões de doses para vacinar todas as 6 milhões de crianças brasileiras de 3 a 5 anos com 2 doses do imunizante. A Anvisa aprovou a aplicação da Coronavac para o público entre 3 e 17 anos. O envio de mais doses acontece em meio a uma nova onda de aumento de casos de Covid-19, associada à chegada da variante da Ômicron. O Instituto alerta para o baixo índice vacinal entre crianças. 1 a cada 10 crianças de 3 a 4 anos estão com o esquema vacinal completo. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, da semana de 16 a 22 de outubro, 132 pessoas de 0 a 19 anos morreram em decorrência de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19. Dados do Ministério da Saúde apontam que neste ano, pelo menos 900 crianças e adolescentes morreram em decorrência da Covid-19 no país. No destaque internacional, um novo furacão voltou a atingir a costa leste da Flórida nesta quinta-feira. Desta vez, o fenômeno deixou em alerta autoridades e moradores. Antes de se tornar furacão, Nicole chegou à Flórida como tempestade tropical de categoria 1, mas ganhou força ao tocar o solo. Chegando no estado, o fenômeno provocou fortes chuvas e ventos de mais de 120 km por hora. Aeroportos, parques e praias da região foram fechados por risco de tornados e alagamentos. Também foram emitidas milhares de ordens de evacuação em todo o estado. O furacão tem avançado em direção ao norte da Flórida. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Nicole deve atingir a Geórgia em breve. Já nos estados das Carolinas do Sul e Norte, o fenômeno deve chegar na sexta-feira. Desde o início do verão, no hemisfério norte, o sudoeste dos Estados Unidos vem sendo atingido por uma série de tempestades e furacões. O mais recente deles foi o furacão Ian, que deixou centenas de mortos e desabrigados em diversas regiões. Agora a gente fala do conflito no leste europeu. Um novo levantamento mostrou que desde o início da guerra, mais de 100 mil soldados russos foram mortos ou feridos. O número foi divulgado pelo chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, Mark Milley, em declarações no Clube Econômico de Nova York. O exército americano estima um número parecido de baixas no lado ucraniano. Este é o balanço mais preciso oferecido pelo governo dos Estados Unidos em mais de 8 meses de guerra, mas ainda não foi confirmado de maneira independente. Milley afirmou que existe uma oportunidade de diálogo para terminar a guerra e que a vitória militar pode não ser possível para nenhuma das partes. As declarações foram dadas na quarta-feira, depois que a Rússia ordenou a retirada das tropas da cidade de Kherson, um duro golpe para a campanha militar de Moscou. Autoridades ucranianas reagiram com cautela e afirmaram que é pouco provável que o exército russo tenha abandonado a cidade estratégica sem lutar. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, nervos à flor da pele, insegurança e muita ansiedade. Quem convive com estudantes sabe identificar esses sinais, não é mesmo?
Está chegando o dia do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E para ajudar os jovens que estão nessa fase, nós conversamos com um especialista que vai dar ótimas dicas. Vamos conferir. São esperados cerca de 3 milhões de estudantes para as provas do exame em todo o país. Mais de 20 anos após sua criação, o Enem se tornou a principal porta de entrada dos estudantes para o ensino superior. Nós conversamos com o professor para saber o que fazer nesses últimos dias de preparação. Acho que o primeiro ponto é tentar manter essa paciência, tanto no dia da prova como na véspera, né? E um dos pontos importantes é começar, né? Já deveria ter começado, mas aprofundar mais um pouco em provas antigas do Enem, para treinar a questão do tempo, a questão de como começar. Vou começar o primeiro dia agora, domingo, né? Português, ciências humanas, começa pela redação. Então, tem uma estratégia de prova bem alinhada. No Enem, você tem uma prova mais de leitura, uma coisa mais analítica, então uma prova que cansa mais do que, por exemplo, uma prova objetiva que você tem em outros vestibulares, né? E tentando então, dar uma pequena revisão e finalmente, tipo, vou me cercar dos meus piores, das matérias onde eu tenho mais dificuldade, tentar alinhar ainda alguns conteúdos que eu não sei tão bem, e ter, acho que, a seguinte noção, que, na verdade, nem poucos alunos gabaritam a prova. Então, não adianta entrar para o Enem achando que vai conseguir revisar tudo nesse final dessa semana, achar que vai conseguir dar conta disso, porque o tempo é limitado, não tem jeito. É importante também, essa semana, manter o ritmo de sono, né? Você ter aí entre 8 a 6 horas, né, no seu ritmo de sono, não atrapalhar isso. No dia anterior, tentar fazer coisas mais lúdicas para relaxar, porque você tem que estar num bom espírito para o dia do Enem, porque vai ser um dia com muita ansiedade, onde o nível de estresse é alto. Então, essa preparação prévia é muito importante também. A alimentação acho que é importante. Então, uma barrinha de cereal, uma coisa que eu consiga digerir rápido e que dê energia ao mesmo tempo, né? A água é legal. Refrigerante não é legal porque tem gás, então pode ter algum probleminha. Então, um suco de laranja é adequado, para subir, às vezes, a pressão, se eu tiver um probleminha ali de pressão. Então, ter essa prática, né, de levar o que o Enem pede, né, os documentos, a caneta, o alimento, e tentar fazer uma boa prova. Ainda vale a dica de sempre. Procure conhecer os locais da prova com antecedência para evitar perder os horários dela. Os portões serão fechados pelo horário de Brasília às 13 horas e as provas começam às 13 horas e 30 minutos. A orientação do INEP é chegar às 12 horas. De São Paulo, Dionísio Gonçalves. Quanta dica boa, hein, gente? Olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais!